Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar nosso estudo então. Nós estamos trabalhando o REMP, pontos mais importantes para a sua prova, tá joia? Então vamos entrar para esse mais novo bloco aí para a gente finalizar esse nosso estudo do REMP, tá joia? Então, só para a gente situar, nós estamos trabalhando o REMP, o REDIPRE dentro do REMP, que faz parte aí, né, dentro do edital da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Bacana? Lembrando então, gente, lá no bloco anterior, nós trabalhamos aí as faltas graves, médias e leves, não é isso? Lembrando que a LEP, a Lei de Execução Penal, ela só trouxe as faltas graves, né? Ela só trouxe as faltas graves. A 11.404 de 94 só trouxe faltas, não colocou média, grave e leve. E aqui o REMP, né? Mais especificamente o REDIPRE, trouxe as faltas graves, médias e leves, como nós vimos, nós trabalhamos no bloco anterior, tá joia? Então é importante isso aí para a sua prova. O bloco anterior é muito importante, né? Porque aí eu delimitei, nós delimitamos, né? Quais são as faltas graves, médias e leves, tá joia? Vamos lá, artigo 643. A falta mais grave absorve a menos grave. Olha que interessante. Nós temos um princípio do direito constitucional chamado de princípio da construção, né? Que se no caso tem uma existência de um nexo de uma conduta com a outra, sendo, por exemplo, duas faltas, pega-se a mais grave, né? E aquela outra entra lá, por exemplo, circunstâncias agravantes, por exemplo, né? Ou circunstâncias que, no caso em tela, vai ser levado em consideração. Aqui, dentro do princípio da construção, então, essa ideia. Então, lá, absorve a ideia do crime, né? O crime fim, ele absorve o crime meio. Então, é uma ideia semelhante aí ao Código Penal. Bacana? Então, nós vamos trabalhar isso aí. Lembrando que nós temos um conflito, gente, aparentes, né? De preceitos um pouco conflitante, mas para a prova a gente não precisa entrar na questão doutrinária, na questão jurisprudencial, né? Que lá no 633, 36 fala que quando o mesmo ato ocorrer mais de uma falta, essas deverão ser julgadas na mesma sessão, aplicando de maneira cumulativa a sanção, né? E aqui já o 643 fala que eu tenho uma menos grave ou mais grave, a menos grave vai ser absorvida pela mais grave, o princípio da consunção. Mas lá no 636, fala que tiver mais de no mesmo ato, mais de uma falta, ou seja, duas ou mais, vai ser aplicado cumulativamente as sanções. Né? Então, nós temos aí um pouco de uma ideia de um conflito aparente, porque eu tenho a absorção, né, no caso do princípio da construção, eu tenho lá um acúmulo de pena ou acúmulo de sanções. Né? Mas, para a prova, nós vamos trazer essa ideia, tanto do 643, tanto do 636, dentro da literalidade, ou seja, dentro do texto normativo, vamos nos abster de questões doutrinárias ou jurisprudenciais. Tá joia? Então, vamos lá. 244. O diretor da unidade prisional poderá determinar por ato motivado, olha aí, pessoal, questão de prova, hein? O isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Gente, esse 654, ele está em consonância, ele está em acordo, da mesma forma com o artigo 60 lá da LEP, né? Que a gente chama de isolamento preventivo. É como a gente chama, como se fosse lá um isolamento cautelar, né? Cautelar, por período não superior a 10 dias. Professor, quando que é cabível, então, esse isolamento preventivo? Olha lá. Quando houver indícios de fundamentados da iminência ou seja, está para acontecer, ou do cometimento de infração disciplinar grave, né? Por exemplo, crime doloso, incitamento à subversão da ordem, né? Bem como para assegurar a disciplina, a integridade física dos custodiados e a segurança da unidade prisional. Então, o diretor ele pode colocar, né, isolamento preventivo. Lembrando que tem, lógico, tem que tem que dar ciência ao juiz de execução, né? Principalmente nas questões cautelares, porque naquele momento ali, ó, pode acontecer ali uma subversão da ordem, né, um motim, uma rebelião, um crime doloso. Então, pode ali colocá-lo, né, esse isolamento preventivo justamente para que evite, né, maiores conflitos. Né? Então, se se trabalha de maneira preventiva, né, não há que se ter aquela situação de remediar, às vezes. Né? Então, pode colocar lá por situações do preso não superior a 10 dias, né, por período não superior a 10 dias, isolamento preventivo, nós chamamos no direito penal e processual penal de cautelar, né, uma cautelar
justamente na garantia da ordem do estabelecimento. E lembrando que está em consonância com o artigo 60 lá da LEP, né? Olha aí, ó. Então, delimita, né? Então, lá, o preso em cumprimento de medida cautelar deverá ser lá separado do convívio o quê, pessoal? Geral, ele fica afastado, né? No máximo até 10 dias, justamente, e na garantia da integridade, da segurança do próprio estabelecimento prisional. O tempo de isolamento preventivo do infrator será computado na sanção disciplinar aplicada. Por exemplo, se ele cometeu uma falta e foi dado a ele 30 dias de isolamento, esse período de 10 dias vai ser computado, né? Na sanção disciplinar aplicada. Bacana? Olha aí. Olha a questão de prova, hein? Gente, a sanção disciplinar do preso, né? Tem por objetivo preservar a disciplina, e tem caráter preventivo e educativo. Trata daquela ideia, daquela máxima, né, da ressocialização. Então, não é repressivo. Lá na prova, eles podem trocar, que a sanção dada ao preso, né, tem um caráter de repreensão, né? Não, o caráter da sanção é de prevenir, né, o caráter para que não haja mais atividades, né, contra a disciplina, e o caráter educativo, o caráter pedagógico, né? Então, no caso, se ele cometeu a falta e ele foi sancionado dado uma punição dele administrativa, é progressiva ali do caráter principalmente educativo, é um caráter pedagógico, que ele não volte mais a praticar, né? Então, não tem aquele caráter de punir, mas sim de prevenir e educar. Tá joia? Então, fiquem atentos. E lá na tua prova expõe aí que é o caráter repressivo, viu, gente? Não, não é no caráter repressivo, e sim, né, o caráter preventivo. Tá joia? Então, vamos lá. Fiquem atentos. Vamos lá. Sanções disciplinares. Não haverá falta, né, disciplinar, nem sanção, sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Gente, aquela máxima está lá no direito constitucional, está na LEP, que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da legalidade, é o princípio da anterioridade legal. Não há que se falar que o preso comete conduta ilegal se não tiver certa previsibilidade, né? Então, ou seja, não tem como punir o preso se não tem aquela conduta dele é amoldada como falta disciplinar e que nem gera uma sanção, né, uma punibilidade, ou tanto previsto na lei, ou no caso a previsão da LEP, ou regulamentar, que trata lá do REDIP, né? É o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade legal, aplicado também em âmbito interno do sistema prisional. Bacana? É o princípio da legalidade e da anterioridade legal. Artigo 650, olha aí, nós já vimos isso também nas regras de Mandela, nós trabalhamos isso na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, nós trabalhamos isso aqui também na Constituição, né? Nós trabalhamos a questão da lei de tortura, que traz o caráter proibitivo, trabalhamos a questão da abuso de autoridade, né? Essa mesma máxima. Então, vamos lá. São proibidos, como sanções disciplinares, castigo corporal, né? Porque aí eu estou ferindo a integridade, eu estou praticando atos de tortura, né? Clausura em cela escura, né? Sabendo a cela tem que ser clara, tem que ter ventilação, aeração, salubridade, no mínimo 6 metros quadrados. Sanções coletivas também viola, porque são sanções individuais, porque nós estamos aqui consagrando, convalidando a questão da individualização de conduta. Então, por isso que as sanções elas são individuais, porque cada um vai ser punido conforme a sua conduta. É a máxima da presunção de inocência, é a máxima da individualização de comportamentos, né? Bem como toda punição que, pessoal, cruel, sabemos que a Constituição proíbe penas cruéis, desumanas, que violem, né, a humanidade, a dignidade humana, que degradem e qualquer outra forma de tortura, né? Aquele constrangimento físico, mental, com utilização de violência, grave ameaça, por exemplo, para obter uma informação, declaração, confissão, por questões raciais ou religiosas, né? Ou questões por ação ou omissão de natureza criminosa, ou a questão lá de aplicar castigo como medida de caráter preventivo, né? Ou seja, são formas de tortura previstas lá na Lei 9455 de 97. Então, essas formas são totalmente expugnadas, né, na ordem jurídica brasileira. Então, da mesma forma, não pode ser aplicada
esse tipo de comportamentos como sanções disciplinares. Então, fiquem atentos, esse artigo 650 pode ser uma boa questão na sua prova, tá joia? Falando que em algum momento pode ser aplicada tortura, e que em algum momento, por exemplo, no caso de descumprimento de norma, pode ser aplicado questões penas cruéis, cela escura, como exceção, né? Não, aqui não tem exceção, aqui é um caráter absoluto, não pode. Tanto que a norma aqui ela não trouxe nenhuma excepcionalidade, então não é, aqui não há essa relativização, é um caráter absoluto de cumprimento da norma. Bacana? Vamos lá. 651. Nós temos aí, aplicam-se aos presos infratores as seguintes sanções disciplinares. Olha lá. Então, nós vimos, então, um preso ele tem as faltas disciplinares e tem as sanções, as punições a ele, porque ele cometeu uma falta disciplinar, né? Então, vamos ver lá, então, as sanções. Primeiro, advertência verbal, né? Vai ser chamado ali a atenção pelo diretor, por exemplo, do estabelecimento, repreensão pela que ele praticou, suspensão ou restrição de direitos, nós vamos ver, até 30 dias, né? Olha lá, o isolamento também na própria cela, né? Olha lá, ou quando se tratar de preso que esteja em cela coletiva, em local que, pessoal, adequado, né? Respeitadas as possibilidades da unidade prisional, das características físicas de cada uma. Então, nós temos também o isolamento até 30 dias, né? Não vamos ver aí também essa ideia. Vamos lá. E questão do RDD, né? A inclusão no RDD. Até uma aluna nossa me perguntou agora, professor, se ele comete uma falta grave, ele já vai direto para o RDD? Não, né? Ele não vai direto para o RDD, porque a previsibilidade do RDD está no artigo 52 da LEP. Olha lá. Ele vai para o RDD quando o quê? Tanto o RDD preventivo, o RDD cautelar, punitivo. O RDD punitivo, olha lá, quando ele comete o quê? Crime doloso, né? Que constitui o quê? Falta grave, e quando ocasionar a suspensão da ordem ou disciplina interna, sujeito ao preso provisório, condenado, tal. Ou seja, quando ele comete o quê? Crime doloso, que constitui falta grave, quando ocasionar a suspensão da ordem. Então, aí ele vai para o RDD punitivo. Ou, se ele for de alto risco, ou compor, fundar suspeita que ele compõe organização criminosa, milícia, associação para o crime, aí ele vai para o RDD cautelar, né? Então, não é sempre que quando ele comete falta grave, ele vai para o RDD. Ele pode tanto ir para o isolamento, suspensão de direitos ou para o RDD. Bacana? Então, aqui no caso em tela, nós temos que estabelecer. Então, ele pode, sim, se cometer falta grave, ele pode ir para o RDD, mas não só o RDD, como também outras sanções, por exemplo, isolamento ou suspensão e restrição de direitos. Bacana? Olha aí, ó. Então, quem aplica, então, as sanções? De 1 a 4, que é advertência, repressão, suspensão de direitos, isolamento. Quem aplica? O diretor da unidade. Agora, quem aplica o RDD? Isso cai na prova demais. Eu acho que isso pode vir na tua prova, tá ok? Quem aplica o RDD, o regime disciplinar diferenciado? Aí, no caso, é o juiz competente, é o juiz da vara de execuções penais. Então, olha aí, interessante que está em consonância com o artigo 54 da LEP. A LEP fala a mesma coisa no artigo 54. Então, quem aplica o RDD? Ao juiz, o juiz que vai aplicar o RDD. E as demais outras sanções? O diretor do estabelecimento. Advertência, repressão, suspensão de direitos e isolamento. Bacana? Então, fiquem atentos aí. Beleza. Sanções administrativas. Pessoal, nós vimos aqui agora as sanções disciplinares. E no 654, eu trago de sanções administrativas. Inclusive, que pode ser aplicada de maneira conjunta com as sanções do quê? Disciplinares. Pode ser aplicado. Então, eu tenho sanções administrativas e sanções disciplinares, né? Então, olha só, pode ser aplicada a sanção administrativa junto com a sanção disciplinar. Professor, quais são as sanções administrativas que podem ser aplicadas de maneira isolada, ou seja, uma só, ou de maneira cumulativas? Olha lá. Perda ou suspensão de regalias. Nós falamos, né, que um dos benefícios do preso são regalias. Por exemplo, ter televisão lá na cela, ter visitas extraordinárias, são as regalias dadas ao preso, né? Olha lá, suspensão de visitas, retenção de objetos. Então, isso, gente, essa aqui não são sanções disciplinares, são sanções administrativas. E aqui não tem o chamado famoso disponibilidade do Ministério, a questão do bis in idem. Não, eu tenho uma sanção disciplinar e eu tenho uma sanção administrativa. Bacana? Então, lá, sanção disciplinar. Nós vimos advertência, repreensão, suspensão de direitos, isolamento e RDD. E aqui a sanção administrativa, perda, suspensão de regalias,
suspensão de visitas e retenção de objetos. Lembrando, então, que a sanção administrativa pode ser aplicada de maneira conjunta com a sanção disciplinar. A questão do 655, gente, olha que interessante, está no REMP, está desatualizado. Por quê? O artigo 52 da LEP, nós tivemos alteração de maneira consubstancial por força da Lei 13.964, 2019, Lei de Abuso de... o pacote anticrime. Então, no caso em tela, nós temos a previsibilidade da LEP lá no artigo 52, né, do RDD, no que tange ao RDD. Então, esse artigo 655 podem desconsiderar, está desatualizado, vídeo artigo 52 da LEP. Bacana? Mas o próximo, nós vamos ver, está em consonância, sim, com a LEP. Esse aqui, ó. O 656, ele está em consonância. Né? Então, vamos lá. Observar-se-á. Quando da introdução do preso no RDD, no mínimo, os seguintes aspectos. Então, o que tem que ser analisado? Né? Deixa eu fazer essa separação aqui, vai ficar mais pedagógico. Olha lá. Vamos separar isso aqui, ó. Vai ficar bem legal, bem mais pedagógico o nosso estudo. Olha aí, pessoal. Que aí facilita a gente entender com maior facilidade. Ok? Então, vamos lá. Olha aí. Deixa eu aumentar a letra aqui, ó. Olha aí, pessoal. Então, primeira coisa. Se aquele preso foi para o RDD, o que tem que acontecer no mínimo? Sistema de rodízio mensal entre os integrantes, entre os agentes de segurança penitenciária, ou seja, os policiais penais. Gente, é claro, justamente porque para não gerar aquele vínculo, para não deixar gerar aquele risco à integridade, à incolumidade dos agentes da lei, né? Então, o rodízio lá, mensal, tá? Cuidado na tua prova, você pode colocar o rodízio semanal, quinzenal, não, é mensal. Porque se ele está no RDD, porque ele cometeu um crime doloso, subversão da ordem, ou ele é de alto risco, ou ele compõe uma organização criminosa, uma associação criminosa ou uma milícia privada. Então, justamente para ter esse cuidado, a segurança e a integridade do policial penal e da sua família, por exemplo, né? Então, esse rodízio mensal entra para não ter aquele vínculo, né, com aquele preso no RDD. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Normas que assegurem o sigilo e demais dados pessoais de quem? Dos policiais penais, justamente para o cara não ameaçar a família do policial penal, né? É aquele chefe de facção criminosa, organização criminosa. Então, se o preso está no RDD, esses policiais penais, eles vão intercalar entre eles mensalmente. E os dados pessoais é o que mantém sob sigilo, justamente, né? Olha lá, a gente segura dotados, unidades prisionais de segurança o quê? Máxima, justamente na garantia da integridade dos policiais penais. Olha, critérios restritivos de acesso, né, aos meios de comunicação e informação. Nós vimos, né, que ele aqui vai ficar mais restrito. Nós vimos lá no RDD, a questão lá das visitas quinzenais, as visitas, via de regra, devem ser monitoradas, exceto com quem? Com o advogado constituído. Olha aqui, mesmo que não seja no caso, no caso filmado, né, gravado as conversas com os advogados, olha aqui, ó. Normas que disciplinam lá o cadastramento e o agendamento, o quê, pessoal? Prévio das entrevistas dos presos provisórios ou condenados com seus advogados, né? Olha lá. Então, no caso em tela, tem que ter esse controle, né, mais rígido, mesmo embora sabemos que não pode ser gravado, não pode ser não pode ser gravado nem áudio, vídeo, justamente por a garantia do Estatuto da Ordem que prevê tal circunstâncias, tá joia? Então, tem que ficar atento no caso aí. Olha aí, 657. No caso de motim, olha que interessante, gente. Nós temos aí um motim que pode buscar aquela ideia da subversão da ordem, que era uma transgressão grave, e ainda pode ser um crime, né? Se o preso lá ele busca ali o motim, é crime do Código Penal. Olha aí, no 354, lá, motinar-se presos perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Então, é crime, só para a gente conhecimento aí de vossa senhoria, para aumentar um pouco o nosso conhecimento. O que estabelece lá o 657? No caso de motim, apurada a autoria, o diretor-geral da unidade prisional, né, ela se julgar necessário, com a anuência, ou seja, com a permissibilidade, com a ciência da autoridade administrativa competente, providenciará a transferência do preso, comunicando ao juiz competente no prazo de até 24 horas. Por quê? Gente, esse preso, por exemplo, ele está trazendo motim, está trazendo a perturbação da ordem, ele está querendo tomar o estabelecimento, questão lá fazer uma rebelião.
Então, se o diretor do estabelecimento ele tem esse conhecimento acerca da situação, então ele vai providenciar essa transferência do preso. Por quê? Para garantir o estabelecimento, a garantia da ordem pública, né? A supremacia do interesse público. Então, ele vai dar tomar essa providência, essa transferência do preso. E, logicamente, o juiz competente, né, no claro lá, né, somente o juiz da execução da pena, ele tem que tomar conhecimento em até 24 horas. Bacana? Cuidado, gente, na tua prova, eles falam que tem que levar o conhecimento do juiz até em 48 horas, né? Não, tem em 24 horas, né? Aquela semelhança lá na audiência de custódia, né? Isso que nós trabalhamos lá no Código de Processo Penal pelo pacote de crime da Lei 3.964/2019, que tem que se levar o preso à presença da autoridade, né, judiciária em até 24 horas para a audiência de custódia. Só fazendo um adentro aí para a gente relembrar as questões do CPP que estão lá inseridas pelo pacote anticrime, que também está previsto no edital. Beleza? Então, é até 24 horas. Aplicação das sanções disciplinares. Olha aí. Gente, o que no caso vai ser levado em consideração, tanto ou pelo diretor ou pelo juiz? Primeiro, a natureza da falta. Por exemplo, se ele fugiu, tentou fugir, é uma natureza. Se ele descuidou da sua higiene pessoal, é outra natureza. Agora, por que ele cometeu essa falta disciplinar? Quais são os motivos que que o levou? Quais são as causas? Esses são os motivos. As circunstâncias, como se deu ali o cometimento dessa falta? As consequências, o que ocasionou, o que levou ali, como resultado, a sua falta disciplinar? Bem como quem é a pessoa do faltoso, né? Nós vimos lá no início da LEP a questão também, né, da 1404, que fala a questão da individualização da conduta. Quem é esse preso? Vamos classificá-lo, né? Vai ter classificação, né, técnica, a comissão de classificação técnica para individualizar a questão lá do cumprimento da atividade do preso, conforme os seus antecedentes, conforme a sua personalidade, né? E aí fala que ainda, e o seu tempo de prisão. Então, isso tudo vai ser levado em consideração para a autoridade administrativa, que é o diretor do estabelecimento, sancionar, né, punir, ou, no caso do RDD, o juiz competente, no caso interno. Então, ele vai analisar todas as circunstâncias, a natureza, os motivos, circunstâncias, consequências, bem como quem é a pessoa e o seu tempo de prisão. A gente chama eles de análise, né? Isso aqui tem uma certa previsão lá no artigo 59 do Código Penal também, né? Mas lá aplica-se ao crime, aqui aplica-se às sanções disciplinares. Olha aí, pessoal. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas no inciso 3 e 4 do artigo 651. Professor, então, se ele cometeu falta grave, o que pode ser aplicado, né? É como aí a aluna me perguntou, né, no intervalo. Como é que se aplica, no caso interno, o que vai ser aplicado se ele cometeu falta grave? O que fala o REMP? Fala que aplica-se o inciso 3 e 4. O que é o 3? Suspensão e são direitos. O que é o 4? Isolamento. Que tanto a suspensão quanto o isolamento são de até 30 dias. Mas olha que interessante, como a LEP, né, ela tem essa atualização muito maior do ordenamento jurídico que tanto as questões dos presos, fala que além do inciso 3 e 4, que é a suspensão ou restrição de direitos e isolamento para você, ela também aplica o quê, galera? A inclusão no RDD. Então, olha que interessante, aqui no REDIP, que está dentro do REMP, se ele cometeu falta grave, aplica os incisos 2 e 3. Não está o RDD. Mas lá na LEP, no seu artigo 57, se ele cometeu falta grave, mesma coisa. Mas aí o que? Inclui o PRDD. Então, a LEP, nós temos a carta maior, né, dentro da pirâmide de Hans-Kelsen, a lei infraconstitucional, ela sobrepõe, via de regra, né, quando há essa ausência normativa relacionada ao princípio de especialidade, porque, na verdade, o REDIP não fala, mas a LEP estabelece que não está contrariando, né, o REDIP não está contrariando a LEP, então está na LEP a previsibilidade, por força legal, né, uma lei federal. Então, inclusão também no RDD, uma falta grave. Então, aplica de maneira
Ele o RD, tanto o RDD, o RDD cautelar, o punitivo até 2 anos, né? E no caso do RDD cautelar, vai se renovando anualmente, não é isso? Lembrando que a 11.404 fala que a questão do isolamento traz a questão da sanção disciplinar, que pode ser isolamento em cela até 15 dias e isolamento em cela disciplinar até 1 mês. Então, só para a gente estabelecer aí um pouco dessa diferenciação que estabelece a 11.404/94, que é a Lei de Execução Penal do Estado de Minas Gerais. Bacana? Então, fiquem atentos aí, pessoal. Olha aí, 660. Todo isolamento deverá ser comunicado ao juiz competente. Tranquilo, né? Para que o juiz ele fiscalize, para que o juiz acompanhe, de fato, principalmente no que tange a garantia dos direitos fundamentais do preso. Olha aí. As sanções penais poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Interessante, eu até coloquei ali, foi uma análise mais constitucional, né? Da questão da inconstitucionalidade, porque, via de regra, se eu tenho sanções penais, ele advertência e repressão, por uma falta, eu aplico ali somente uma, né? Mas ele estabelece que as sanções podem ser aplicadas isoladas cumulativamente, por exemplo, a repressão, o isolamento, né? Então, a sanção, via de regra, é aplicada uma só. Por isso que eu até coloquei a questão do bis in idem, o Instituto Latim que proíbe duas punibilidades da mesma esfera pelo mesmo ato praticado, né? Mas aí, por força do princípio da literalidade, né, do Redipre, do Rempre, né, vamos levar em consideração o 661, tá? Então, eu fiz só um adentro, né, no aspecto constitucional, no aspecto processual, né? Mas, então, se eu tenho sanções penais, pode ser aplicado de maneira isolada ou cumulativamente, por exemplo, a repreensão, ou, no caso, o isolamento, uma suspensão e rejeição de direitos. Bacana? Show de bola. Gente, atenuantes e agravantes. Gente, o que é atenuar e agravar? São circunstâncias que o preso ele vai ser punido, ele vai ter uma sanção. O atenuar, o que é atenuar? Pode melhorar para ele essa análise do diretor e do juiz. Então, atenuar vai melhorar as condições dele. Em contrapartida, agravar piora a situação dele no que tange a sanção, que vai ser dada pelo diretor ou pelo juiz. Então, o que pode melhorar para ele aquela punição? A ausência de falta anterior, ou seja, ele é primário, ele não é reincidente, ele tem ausência de falta anterior, ele é primário. Pouca importância na participação, ou seja, ele não teve aquela suspensão da ordem, estava lá parado, ele presenciou, ele estava junto, mas não fez nada, ficou na dele, pouca importância. Confissão, ele confessou que ele praticou aquela falta. Né? Colaboração para a elucidação da falta, ou seja, ele ajudou lá a esclarecer aquela falta, aquela conduta a hora praticada. Ter cometido a falta por motivo de relevante valor social ou moral. A questões sociais, aquilo que é aceito no grupo, né? A questão social. A questões morais, aquilo que ele acha como ético, como valoroso, né? A questão do seu sentimento pessoal, né? Então, são questões de valor social ou moral. Então, atenua. E o que agrava? Agrava aquilo que piora para ele a situação quando o juiz ou o diretor vai analisar, né? Aquela natureza, aquelas circunstâncias, né? Quais são as situações que agravam? Primeiro, é reincidente. O que é reincidência? Ou seja, ele cometeu nova falta e foi punido. 2. Coação ou indução de outros presos à prática da falta. Olha, ele está coagindo, ele está constrangendo, ele está intimidando. Ou a indução, ou seja, ele está criando a ideia. Ele está induzindo, ele está criando a ideia para que as pessoas pratiquem também a falta. 3. A prática de falta do preso em virtude de confiança nele depositada, ou seja, quebrou confiança. Ou seja, foi dado a ele toda a confiança, igual a questão do aberto, né? Quando ele descobriu o aberto, é falta grave, porque foi dado a ele muita confiança depositada, e ele quebrou essa confiança. Ação em concurso com outro preso, ou seja, nós temos um concurso de agentes. Por exemplo, 2 ou mais presos praticam, agravam. A prática de falta em local público, por exemplo, lá ele está trabalhando e comete uma falta. É em público, agrava. Parágrafo único. Será considerado reincidente o preso que tiver lá cometido qualquer outra falta disciplinar. Então, não precisa ser grave, média e leve, não. Qualquer uma. Cometeu, foi processado ali em âmbito interno e foi punido, configura a reincidência. Então, não precisa ser só em grave para ser reincidente. Não precisa ser só média, não. Pode ser qualquer uma que ele praticou e foi punido. Então, gente, sugiro aí os senhores decorarem
os senhores decorarem as 5 situações de atenuação e as 5 circunstâncias de agravantes. Bacana, isso pode cobrar na tua prova. O que eles podem fazer na tua prova? Eles invertem, né? Eles invertem isso aí. Então, fiquem atentos àquilo que atenua e aquilo que agrava a sanção aplicada, ou pelo diretor do estabelecimento, ou pelo juiz, no caso do RDD. Beleza? Extingue a punibilidade da sanção no âmbito administrativo no prazo de 12 meses a partir da data do conhecimento do fato. Gente, o que é isso aqui? Né? A partir do momento que tomou conhecimento do fato, a autoridade competente, ela vai apurar aquela sanção. Nesse decurso de 12 meses, se não encontrarem que aquela conduta, chegaram a punir, aquela conduta dele foi uma falta e sancionar para ele a punibilidade, extingue-se a punibilidade. Nós temos aí, no caso, a prescrição, né? Ou muitos entendem o caráter administrativo da decadência, decaiu o prazo da administração pública punir o agente faltoso. Então, nesses 2 meses, do cometimento da falta, né, até o devido processo, para a defesa, que vai ser dado a ele, né, não chegar a puni-lo nesses 2 meses, 12 meses, não pode mais puni-lo, extingue punibilidade, né? Ou seja, fica 0-0 para o preso. Bacana? Então, 12 meses, hein? No caso de fuga, interrompe-se o prazo de extinção da punibilidade. Então, fugiu, né? Interrompe esse prazo na data da sua ocorrência, voltada a contar a partir da data da sua recaptura. Então, lá estava 6 meses para ser punido, já tinha contado 6 meses, né, do fato, conhecimento do fato, até terminar os 2 meses, e ele foge. Então, interrompe esses 6 meses. Assim que ele for recapturado, começa a contar mais esse restante do prazo para extinção da punibilidade. Bacana? Vamos lá. Beleza. Gente, questão de prova. Isso aqui é interessante. 667 é semelhante ao Código Penal e à Lei de Drogas. Até coloquei ali para a gente ratificar o conhecimento. É isento de sanção disciplinar o preso que praticar a falta em consequência de alteração comprovada de sua saúde mental. Gente, se o preso foi considerado alterações em sua psiqueza, as questões mentais, ele é isento de sanção disciplinar. Da mesma forma, a previsibilidade do artigo 26 e o artigo 45 da Lei de Execução Penal, no que tange também a mesma coisa, a isenção da pena. Então, se ele comete aquela conduta, mas naquele momento do fato, ele é doente mental, ou o desenvolvimento mental é incompleto, retardado no tempo da declaração ou omissão, ele é inteiramente incapaz de entender o ilícito do fato, ou de determinar de acordo com esse entendimento. Então, ele é isento de pena. Então, aqui lá no Código Penal, também na Lei de Drogas, a mesma coisa. Ele é isento de pena o quê? Se ele tiver, no caso, em razão da sua dependência, né, a dependência química, ou seu efeito proveniente de caso fortuito, força maior, no momento que ele praticou ou deixou de praticar o ato, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato determinado com esse entendimento também. Ele é isento de pena dentro lá da previsibilidade penal. Da mesma forma que eu trouxe, né, só para facilitar o entendimento de vocês do Código Penal e da Lei de Drogas, a mesma ideia. Mas a diferença aqui é que não é sanção penal, é sanção disciplinar. Se ele cometeu aquela falta fora das suas faculdades mentais, ou seja, totalmente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, o caráter de reprovação, de reprovabilidade, ele não vai ser punido. Ele não vai ser punido. Logicamente, vai ser testado pelas pessoas competentes. Bacana? Então, isso é importante aí para a prova, hein? Vamos lá. 668. A sanção será correspondente à falta cometida, devendo ser observado o quê, pessoal? As atenuantes, nós vimos, né? E as agravantes. 5 atenuantes e as 5 agravantes. Então, vai ser levado em consideração pela autoridade julgadora, que tanto é o diretor quanto o juiz, no caso do juiz, no caso do RDD. Bacana? 669. É vedada a total incomunicabilidade do custodiado durante o isolamento. Então, ele não pode ficar incomunicável, né? Nós temos previsão constitucional para isso, né? Incomunicabilidade de preso, também previsão no Código Penal. Ele não pode ficar totalmente incomunicável, tanto, inclusive, no RDD, né? A questão do RDD, que é a punibilidade máxima, ele pode ter visita quinzenal, ele tem contato telefônico, né? Depois de 6 meses, se ele não tiver nenhum contato pessoal, né? E vai. Durante o isolamento, são garantidos todos os seus direitos, né? Ou seja, seus direitos o quê? Prisionais. Lógico que são direitos prisionais, principalmente a questão lá de ser cela escura,
não é penas cruéis, desumanas, degradantes, tortura, não é? Isso é vedado, né, por força do próprio REMP e do ordenamento jurídico. São sanções disciplinares leves. Ou então vamos ver as sanções leves, ou seja, houve a falta e agora a sanção. Sanção leve, advertência, repreensão, são sanções leves. Sanções médias, olha lá, pessoal, suspensão ou restrição de direitos, isolamento da própria cela, olha lá, período mínimo de 10 dias até 20 dias, olha aí, hein? Cumulado com a suspensão e restrição de direitos por igual período. Então, eu tenho ali no mínimo de 10 a 20 dias, né? São sanções médias, de 10 a 20. Agora, professor, se for de 21 a 30, olha lá, pessoal, considera sanções graves. Se esse isolamento, é isso, for do período de 21 a 30 dias, né, aí são sanções penais graves. E, da mesma forma, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, logicamente, é a sanção mais grave que nós temos no ordenamento, no que tange a última ratio ou extrema ratio aplicado ao preso, é o regime disciplinar diferenciado. É? Então, grave isso aí para a prova, hein? Olha lá, lembrando, gente, toda vez que houver uma falta disciplinar e para que gere uma sanção disciplinar, instaurar-se-á um processo administrativo que vai apurar, né, pessoal, a questão lá da conduta do preso. Ela tem um rito sumaríssimo, as questões da semelhança, por exemplo, lá do GCRIM, né, a oralidade, economia processual, celeridade e exercício, principalmente isso aqui, hein, da ampla defesa e do contraditório. Então, ele tem como escopo jurídico a ampla defesa do contraditório, de alegar, não fui eu que fiz, né? Não fui eu que pratiquei aquela sanção disciplinar e, se no caso, ter aquela absolvição, né? Ele não ser punido. Ele tem esse direito de contraditar e ter o caráter da ampla defesa. Lembrando que a ampla defesa ela faz, né, a autodefesa ou defesa técnica por meio do advogado constituído. O contraditório ele vai contraditar, ele vai refutar aquilo que está sendo alegado em seu desfavor, né? É o que nós chamamos de contraditório. Olha aí, um pouco sobre o processo, algumas informações importantes desse processo. Ele tem um prazo de 30 dias, contados da data do quê, pessoal? Do fato. Contados da data do fato. Legal? Show de bola. Não incluído o prazo, ela pode ser o quê? Prorrogada uma vez por igual período. Então, o processo que vai ser analisado essa falta do preço, 30 dias, podendo ser prorrogado o quê? Uma única vez por igual o quê, pessoal? Período. Tranquilo? E o que você vai ler no parágrafo segundo fala assim, ó, quando houver diligências, pode-se, no caso, interromper o prazo. Por exemplo, laudo, né, de exame de corpo de delito, pericial. Então, no caso em tela, quando tiver diligência assim, que há necessidade de aguardar aquelas provas, por exemplo, pode ser interrompido o prazo, né? Pode ser interrompido por questões aí, justamente para facilitar o esclarecimento daquilo que aconteceu, aquela falta disciplinar. Bacana? Então, o processo de 30 dias pode ser prorrogado e pode interromper se houver diligências, né, necessárias pela elucidação dos fatos. Olha aí. Tem defesa? É claro, nós falamos sobre a defesa e do contraditório. A defesa terá o prazo de 5 dias úteis, pessoal. Olha aí que legal. Defesa terá o prazo de 5 dias úteis para me manifestar, requerer diligências ou arrolar o quê? Testemunhas, né? Então, 5 dias úteis. Não, lembrando que não são dias corridos, mas sim úteis. Não conta sábado nem domingo, nem feriados. Caso tenha sido requerido diligência lá ou oitivo de testemunhas, a defesa será informada sobre a conclusão e terá 3 dias para concluir o que? A defesa, justamente aí, né? No caso, para abrir vistas, né? Novas vistas à defesa, para não violar o devido processo. Olha lá, a administração pública e a defesa podem rolar até 3 testemunhas cada um, ou seja, eu marco aí, né, justamente para comprovar a alegação pela administração pública, né, do fato que ele cometeu, e a ampla defesa, a contraditar por meio de testemunhas ora roladas, para de fato refutar que ele não foi aquele preso, ou ele não cometeu tal conduta transgressional. Bacana? Então, 3 testemunhas aí, cada uma. Então, ou seja, 3 testemunhas para a administração e 3 testemunhas para a defesa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, terminamos então
Vimos aí os pontos importantes, né, do REMP, principalmente as questões disciplinares, e a gente nos encontramos na próxima aula. Bacana? Um grande abraço e até mais.